Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal PhysioOn. Professor Manuel falando com vocês. Hoje nós vamos continuar um conteúdo, uma aula falando sobre tipo de fibra muscular esquelética, tá? Para quem não viu ainda, tem um vídeo falando sobre célula e o seu funcionamento, então potencial de repouso de ação, tá? Procura aí no nosso canal do YouTube, explicando certinho como a contração, passo a passo da contração do músculo esquelético, beleza? Antes de mais nada, quem já conhece o canal aí, deixe seu like e compartilhe nas nossas redes sociais para que mais pessoas venham conhecer nosso canal também, tá? E a gente agradece muito a participação de vocês aí, com todos os comentários que vocês têm feito no nosso canal, tá? Bora lá para a aula? Então, falar um pouco mais sobre tipo de fibra muscular esquelética. Então, a gente sabe que o músculo esquelético é um músculo de contração voluntária, beleza? E essa contração voluntária, ele tem que dar um disparo do sistema nervoso central até a musculatura, ok? E o neurônio motor, que chama de motoneurônio, ele tem que estimular a célula. Só que o tipo desse neurônio, que manda estímulo para a célula muscular esquelética, ele já classifica, na verdade, ele vai fazer uma alteração no funcionamento dessa célula muscular. Então, lembra que a gente falou sobre a definição? Então, um motoneurônio, ele é um neurônio motor que inerva várias fibras. Todas as fibras que ele inerva, ele vai constituir um tipo de fibra só, tá? Então, vou colocar para vocês aqui, ó. Calma com a figura aqui, que é uma figura que tem muita informação, tá? Primeiro, vamos saber assim, o músculo esquelético ele tem dois tipos de fibra, tá? A fibra tipo 1, que a gente chama de fibra lenta oxidativa, tá? E a fibra tipo 2, que a gente chama fibra rápida, tá? Ela pode ser tipo 2. Aqui a gente chama essa aqui oxidativa glicolítica, ela rápida, beleza? Só que ela é do tipo A, tá? 2A. A fibra rápida glicolítica a gente chama de 2B. Então, ela muda o metabolismo dela. Então, o que a gente percebe aqui, ó? Quando a gente fala do tempo, né, de estimulação elétrica, a gente vai ver o quê? O número de contrações ele é mais alongado, então essas fibras conseguem fazer mais contrações por tempo. Como ela é oxidativa, ela tem mais energia, tá? E ela é mais energia, só que essas fibras, ela de espessura, né? Ela fala que ela tem uma espessura, um diâmetro menor, então elas têm menos calibre, né? Então, é uma fibra que é oxidativa, a gente pode falar de contração lenta, então a contração dela não é rápida, mas ela tem o quê? A curva de fadiga dela, a gente vê que ela não entra em fadiga, ela contrai, contrai, contrai e vai continuando a contração. Porém, ela é resistente, mas ela não tem muita força, beleza? A fibra rápida, de contração rápida, ela tem um neurônio motor. Vou falar de fibra tipo 2A e 2B, tá? De uma forma geral. Ela tem uma contração muscular, né? uma estimulação neural mais rápida, então o sistema nervoso consegue disparar mais estímulos por tempo. Então, o que a gente vê aqui, ó, o número de estímulos é maior, então ela tem mais contrações na fibra, só que ela acaba se fadigando um pouco mais rápido, tá? Comparado com a fibra tipo 1, tá? O que a gente vê na fibra tipo 2, 2B aqui, as estimulações elas são altas, tá vendo? Ó? Só que ela cai rapidamente, então gera uma curva de fadiga maior, só que ela tem um pico de contração muito grande, número de contrações por tempo. Ou seja, essas fibras têm espessura maior, então elas têm mais miosina, mais actina dentro, elas têm uma capacidade de gerar, no caso, força maior, porém, o metabolismo dela, como é glicolítico, ela é mais o quê? Mais forte, só que menos resistente. Ok? Beleza? Então, a fibra tipo 2A, que a gente fala que ela é oxidativa glicolítica, depende do tipo de treinamento que você dá para ela pode ter mais característica voltada para ser oxidativa ou mais característica para ser voltada para metabolismo glicolítico. Tá ok? Então, a gente fala assim, ó, coloração da fibra. Nós vamos ver numa tabela depois que essa fibra aqui a gente chama de fibra vermelha, tá? Fibra tipo 1, ela é fibra de contração lenta oxidativa vermelha. Fibra tipo 2A, fibra rápida oxidativa glicolítica, ela é meio arroseada, tá? E a fibra rápida glicolítica, ela é tipo 2B, ela é mais branca, tá ok? O que deixa o aspecto, no caso, mais avermelhado? A gente fala com quantidade de sangue que chega até ela e a quantidade de mioglobina que tem dentro dela, tá?
que deixa ela mais pigmentada. Então, quando a gente faz uma biópsia, tira ela, coloca no microscópio para fazer a histologia dela, a gente vai ver uma fibra mais escura e uma fibra mais clara, tá? E uma meio que intermediária. Então, aí classificaria tipo 1, a tipo 2A e a 2B, beleza? Então, tipo de fibra separando só tem dois, a lenta e a rápida, beleza? Lenta, ela é fraca, só que ela é resistente. A rápida, ela é forte, só que ela fadiga muito rápido. Ela tem uma potência alta de produção de energia, né? No caso, ela gasta bastante energia, faz bastante força, mas ela fadiga bem rápido também, tá? Na tabela aqui, ó, então, vamos linha a linha aqui para a gente colocar de uma forma rápida para não ficar extensa a aula, tá? A fibra tipo 1, ela tem o quê? Ela tem um conteúdo de mioglobina alto, por quê? Porque ela é mais avermelhada, tá? A fibra tipo 2, ela já tem um conteúdo mais baixo. Lembra que eu falei que a tipo 2A, ela é meio arroseada, ela tem um pouquinho de mioglobina, mas não tem tanto, ok? Atividade de enzima oxidativa. Então, quando tem mais enzima oxidativa, o metabolismo aeróbio é melhor. Então, ela é mais resistente. Então, a tipo 1, ela tem alta capacidade oxidativa. A fibra tipo 2B, por exemplo, ela tem baixa capacidade oxidativa. Ela tem melhor capacidade, que a gente fala, anaeróbia, tá? Conteúdo de glicogênio. Ela acumula pouco glicogênio. A fibra tipo 2 tem que acumular bastante glicogênio dentro dela, porque o metabolismo dela, se for anaeróbio, ela só vai utilizar a glicose como fonte de energia de forma anaeróbia. Então, ela vai quebrar a glicose, né? Fazer a glicólise, no caso, de forma anaeróbia, para produzir energia. Conteúdo de gordura, né? Triglicerídeo. Ele é alto na fibra tipo 1. Como ela tem capacidade oxidativa boa, então ela consegue oxidar gordura para produzir energia para ela, tá? E manter essa energia por mais longo tempo. Na fibra tipo 2, ela é uma fibra baixa de produção de energia. Vamos dar um exemplo aqui em relação a triglicéridos, né? A gente fala assim, se a gente vê um maratonista, por exemplo, ele é magro, né? A gente olhando ele tem baixo peso, magrinho e pouca massa muscular, né? Pouco volume de massa muscular. Ou seja, ele tem mais fibra tipo 1, tá? Para ser mais voltada para o objetivo da condição, né? A parte genética dele voltada para o metabolismo mais aeróbio, né? E consumir alta quantidade de oxigênio. Só que se a gente pegasse um músculo do maratonista e cortasse, a gente ia ver que ele tinha mais gordura intramuscular, tá? Para utilizar como fonte de energia durante a corrida. Já o velocista, por exemplo, velocista a gente vê um volume muscular maior, então a fibra tipo 2, ela tem mais hipertrofia, ela é maior de volume, ok? O metabolismo de gordura é baixo, porque o músculo não tem muita gordura entremeada entre ele, só que ela tem uma quantidade alta de glicogênio e também de ATP-CP. Então, normalmente tem uma produção de energia alta, contração rápida, muita força, só que acaba fadigando rápido, tá ok? Para estimular a fibra tipo 2B, por exemplo, ela tem que ter uma velocidade de condução neural, de estímulo neural para ela mais alto. Por isso que os neurônios motores, eles são maiores, mais densos, né? Para mandar estímulo cada vez mais rápido. Como se fosse um fio de conexão energética, ela tem que ter um fio mais rápido. Quer dizer, um fio mais grosso, para dar uma condução mais rápida de energia, tá? Quantidade de fosfocreatina, que a gente estava falando, ó, baixa na fibra tipo 1 e alta na fibra tipo 2B, porque o metabolismo dela é todo anaeróbio, tá? Quantidade de enzima ATPase, quer dizer, para quebrar a energia na cabeça da miosina. A fibra tipo 2 tem que ser alta para criar energia bem rápida também, tá? Essa outra tabela a gente vê, ó, o neurônio motor, quanto maior ele for, ele manda disparo neural mais rápido. Quanto menor ele for, ele manda disparo neural mais lento. Se ele é mais lento, a gente fala o tipo de fibra 1, ela tem, com poucos estímulos, a fibra já se despolariza, a gente fala, e ela já se contrai. Então, o limiar de ativação dela é baixo. Por isso que muitas vezes, quando a gente está treinando a musculação, por exemplo, no início do treinamento, a gente fala que a gente tem adaptação neural. Por quê? Se eu começo a pegar uma pessoa que é sedentária, ela começa a treinar, em poucas semanas, ela começa a contrair mais fibra tipo 1, que ela consegue ativar, né, mandar estímulo neural para ela e ativar essa fibra, mas muitas vezes as fibras tipo 2A e 2B, que ela tem que ter mais estimulação neural, ela não tem adaptação neural para mandar estímulo muito rápido para essas fibras. Então as fibras acabam não se contraindo. Só que com o passar do treino de uma semana, 2 semanas, que quem vai percebendo?
ela vai conseguindo estimular, mandar mais estímulo neural, motor, mais rápido, então ela acaba contraindo a fibra tipo 1, por exemplo, a fibra tipo 2A. Aí ela já vai tendo um nível de força maior, então vai aumentando a força dela neuralmente. Não é que o músculo dela ficou grande do dia para a noite, tá? Então, as adaptações neurais elas são mais rápidas quando a gente começa a fazer um treinamento resistido, por exemplo, porque a estimulação neural ela começa a ser mais rápida. Então, uma pessoa que é sedentária, ela ativa mais fibra tipo 1, aí depois ela começa a ter mais drive neural, que a gente fala, aumentar a estimulação neural, ela começa a ativar a fibra tipo 2, até ela chegar a ativar a fibra tipo 2B. Chega um momento que a adaptação neural dela, o recrutamento neural dela foi muito bom, ela consegue recrutar as 3 tipos de fibra. Aí, com certeza, o grau de hipertrofia dela, com o passar do treinamento, vai ser legal também, tá? Colocando a última linha aqui, para a gente dar uma pulada em relação ao conteúdo. Caráter metabólico, lembrar, fibra tipo 1, ela é oxidativa, tá ok? Ela não é glicolítica, então ela tem que ter bastante sangue, então ela tem que ter bastante capilar dentro dela, então muito vazio chegando nela. Para ela oxidar, no caso, a glicose, a gordura que ela tem bastante, ela tem que ter bastante mitocôndria, então ela tem alta quantidade de mitocôndria. Ao passo que a fibra tipo 2B, o que a gente vê? O metabolismo dela é mais glicolítico, é mais anaeróbio. Ela tem baixa densidade mitocondrial. Ela tem baixa quantidade de sangue chegando até ela, tá? Por isso que a gente fala que é uma fibra mais branca. E ela é pouco resistente à fadiga, beleza? Então, essas aqui são as características principais do tipo de fibra. Vocês podem estar colocando assim para mim, professor, mas colocando tipo de fibra, eu ouvi falar que tem a tipo de fibra tipo 2C, por exemplo. A 2C, quando a gente está na infância, no caso, e a gente fala assim, é criança ainda, está em fase de desenvolvimento, é uma fibra indefinida. Então, essa fibra indefinida, quando a gente vai jogando os estímulos, né, no caso de treinamento, no caso da infância, adolescência, essas fibras vão virando ou tipo 2A ou 2B, tá? Então, a tipo 2C, que a gente fala que é uma fibra indefinida, ela, por exemplo, ela vai se mudando conforme o estímulo que está sendo dado para ela, beleza? Então, lembrando lá, se a gente pega uma pessoa que ela tem, ela faz exercício mais de força, ela consegue adaptar a fibra tipo 2A dela para ser mais glicolítica. Então, para ser mais volumosa e fazer mais força. Agora, se eu pego uma pessoa que está estimulando o corpo dela para ser mais resistente, talvez assim, fazer prova de resistência, sei lá, natação de resistência, corrida, ciclismo, ela adapta a fibra dela tipo 2A, ela ser mais, no caso, oxidativa, mais parecida com a fibra tipo 1, para ajudar a fibra tipo 1 para ter mais força, mais resistência, né, para manter por longo tempo o metabolismo dela ali, ela controlando. Então, o exercício físico, ele não muda o tipo de fibra, ele pode mudar o metabolismo da fibra, principalmente a 2A, que a gente fala que é glicolítica oxidativa, tá? Então, fica a dica aí, se você está pensando que o treino altera o tipo de fibra, não, ele não altera, ele somente altera o metabolismo, ou se chega mais sangue, ou se ela vai ser mais oxidativa, em relação ao estímulo que você está dando para ela, beleza? Ela, se você dá estímulo mais anaeróbio, ela vai se tornar mais anaeróbio, ela vai melhorar na função que você está passando para ela, ok? Então ficamos por aqui, tá? Forte abraço, até a próxima aula.